Oi, pessoal. No episódio anterior, a gente abordou gestão de pessoas, né? Então, dando continuidade à série Fórmula da Carreira de Sucesso, ainda sobre o relatório Future Jobs de 2020, do Fórum Mundial Econômico da ONU, nós continuamos hoje e vamos falar do quinto lugar desse ranking, que é a empatia. Empatia tem sido uma palavra tão usada ultimamente, de uns anos para cá, como se fosse nova, e não é, ela estava guardadinha no baú. Então, por que ela foi redescoberta? Por que a gente, de repente, começou a falar tanto de empatia novamente? Olhando para esse ranking desse relatório, nesse último relatório, que é o de 2020, ela aparece em quinto lugar, a empatia. Porém, no relatório de 2015, 5 anos atrás, ela nem aparecia. Não se falava mesmo em empatia. Começava-se a falar, na verdade, sobre empatia. Então, o que aconteceu nesse período de 5 anos para cá? Por que a empatia correu por fora e ganhou um protagonismo nesse ranking? Vamos começar a entender isso agora. A empatia tão falada nesses últimos tempos, tão exigida, tão cobrada, tão solicitada, muita gente já aprendeu o que é se colocar no lugar do outro, identificar-se com o outro, mas como tudo que vem do passado para o presente, que a gente resgata lá atrás, ele vem meio repaginado, com algumas coisas novas. Por exemplo, quando a gente usa um modelo de óculos dos anos 70, 60, que seja, a gente vai usar esse mesmo design de óculos, mas ele estará mais leve, ele estará com lentes melhores, mais adequadas, mais evoluídas, com maior tecnologia, ele vai estar mais flexível, adere melhor ao corpo, né, à cabeça. Então, existe uma tecnologia envolvida nisso. Então, tem uma repaginada, uma renovada aí. No caso da empatia, a gente também tem, embora seja essa correta a definição do dicionário, ela está sendo usada neste momento com uma visão mais profunda. E justamente por isso eu trouxe a definição do João Dolderlein, que ele traz uma coisa mais profunda, mais poética também, mas a empatia é uma coisa que tem a ver, tem relação com poesia, com afeto, com o pensar no outro, com o emocional da gente. Então ele começa dizendo que não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de outra vida, é ser ator em um outro palco. Veja, não é ser ator de entrar num personagem, é ser um ator que está em outro lugar, né, que consegue estar junto, identificar-se com o outro, se colocando no lugar do outro. Então, você vai para outro lugar aí. Então, não confunda. Porém, ele continua dizendo, é compreender, é não dizer, eu sei como você se sente. É quando a gente não diminui a dor do outro, é descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Então, por mais carinhoso ou atencioso que possa parecer você dizer eu sei como você está se sentindo, que você quer estar próximo da pessoa, em outras palavras, você está dizendo que aquele sentimento não é tão novo, que outras pessoas já sentiram, que você já sentiu antes. Então parece que você pode estar diminuindo a dor do outro, né? Porque você também já ficou dolorido daquele jeito. Mas acontece que a dor de uma pessoa sempre será inédita, sempre será a dor dela, com influências diferentes, com aspectos diferentes, com intensidades diferentes e momentos diferentes, tudo diferente, né? Até filhos que são irmãos, que se dão bem e que perdem o mesmo pai têm reações diferentes.
né? Tem quem expressa mais chorando, tem quem expressa mais ficando calado, cada um, ou tem gente que não expressa, que vai manifestar uma emoção lá na frente. Então, cada um tem uma forma. E essa é a questão que a gente precisa observar também, fazer uma leitura do outro, né? Cada um tem a sua história e sempre vai reagir de modo diferente. Todos sofrem, né? Isso é fato, mas existem leituras diferentes, porque realidades diferentes. Nem mais, nem menos, apenas diferente. E aí ele continua mais um pouquinho, né? Não é ser herói, é ser amigo. Essa frase eu vou deixar para cada um interprete da sua maneira, porque cada um vai buscar um exemplo na sua memória daquela pessoa que numa situação desta gosta de se destacar como protagonista, né? As pessoas que aparecem como heróis, mas só aparecem nesses momentos, enquanto outra pessoa que era responsável ou até mais próxima, né, pode dar uma atenção melhor, um conforto melhor, ficou em segundo plano, né? Fica orbitando uma certa humilhação. E aí ele fala da minha frase preferida, que a empatia é saber abraçar a alma. Eu me esforço muito para ter esse dom, apesar de ser uma pessoa bem sensível. Às vezes a gente se perde no meio de tantas rotinas, de situações difíceis do dia a dia, uma quantidade de coisas que a gente tem que fazer e a gente não percebe as coisas que estão à nossa volta, ou aquela pessoa que você queria dar mais atenção. É um exercício diário, né? Também precisa de treinamento, ser empata. Afinal de contas, a gente também gosta que as pessoas nos deem atenção, então é importante a gente pensar nisso também. Achar uma brecha no nosso tempo para ser empata. Porque algo tão profundo assim, né? Uma interpretação tão profunda, e porque algo tão profundo veio a ser uma competência solicitada no meio corporativo. As pessoas não diziam que precisava separar profissional do pessoal? Por que então isso aí e outros soft skills estão ganhando tanto protagonismo nesse momento? Se é um conceito antigo, né, por que de 2015 para cá foi ganhando protagonismo? Né? É porque essa palavra, ou o comportamento em si, estava esquecido. Teve que ser redescoberto por uma carência, né, uma carência de empatia. Notaram a ausência da empatia do nosso comportamento e por isso foram resgatá-la lá no dicionário. Os estudos mostram que a evolução ou a revolução tecnológica, né, tornou as pessoas mais individualistas, porque elas se tornaram mais independentes, teoricamente precisando menos umas das outras ou precisando através da tecnologia, né? Por exemplo, antes da gente ter o smartphone, ou seja, da gente ter o mundo nas nossas mãos, se existiam telefonistas ou secretárias que completavam as ligações, que transferiam ligações, etc. Hoje, com as trocas de mensagem em tempo real, com as informações nas nossas mãos o tempo todo, as ligações e até as mensagens de e-mail já reduziram consideravelmente. Profissões migraram em razão desse desenvolvimento tecnológico, né? Eu sei que existiram várias etapas dentro desse processo, eu falei de uma forma bem resumida. Porém, o fato é que nós estamos nos relacionando mais com as máquinas do que com as pessoas, principalmente em isolamento social. E estamos com isso nos desumanizando. Nós até nos relacionamos com outras pessoas através das máquinas, mas o resultado disso é uma desumanização pela falta de troca que nós estamos tendo atualmente com outros humanos. Até alguém lembrou que existia essa palavra, né, esse comportamento que precisa ser resgatado no passado, que chama empatia.
Porém, a empatia precisa ser despertada. Ela está ali dentro do outro. Em algum momento ele usa, mas a gente está precisando que ela seja usada com mais frequência. Principalmente no meio corporativo, né? Onde as pessoas estão cada vez mais repletas de tarefas para desempenhar e desempenhar bem, são cobradas por isso. E para a gente construir esses relacionamentos de empatia, qual é o caminho das pedras para a gente fazer esse resgate, né, de humano dentro de nós humanos? Essa imagem que eu coloquei, ela tem um processo para despertar a empatia em nós, para provocar essa empatia dentro de nós. E ela começa por estar presente, por estar disponível para exercer a empatia, querer, gostar de ser um empata. A partir daí, você começa a observar o que está à sua volta, o cenário, perceber as pessoas, perceber sentimentos, perceber emoções, perceber cenários, situações. E presta atenção em tudo, em como são esses processos, né? O que acontece, causa e consequência, o que causa alguma coisa em alguém e por isso gera uma consequência que provavelmente afetam emoções também. A partir daí é preciso ser vulnerável, sem julgamentos, mais acolhedor, não julgar neste momento. Pode até existir um momento mais na frente onde conversa, onde existe um debate sobre situação X, onde você precisou ser empático. Mas no primeiro momento é importante não julgar, acolher e ser vulnerável, né? E aí você vai interpretar na sequência a sua narrativa. Você tem uma tradução, tem uma leitura do que foi aquilo. Então você forma a sua interpretação, que é sua, é particular, é sua interpretação. Desta interpretação, você desperta uma sensação, uma emoção, um sentimento com relação àquilo e com relação a outra pessoa que está vivendo aquilo, para poder entrar no mundo dela, para poder entrar ao lado dela, se colocar na situação dela ou identificar-se com ela. A partir daí você vai estabelecer essa conexão, tem um rapport aí no meio, você estabelece uma conexão com essa pessoa. E estabelecendo essa conexão, isso gera uma ação ou uma reflexão, mas ela gera um resultado de como você deve, a melhor forma de você proceder. E para ilustrar esse despertar do treinamento, né, na semana passada, ou retrasada, acho que foi na semana passada mesmo, um aluno trouxe um exemplo e ele me perguntou a forma mais correta de agir. E eu falei para ele, vou colocar a pergunta e aí eu digo a minha resposta. Ele perguntou como reagir quando um colega é demitido, né? Quando fica aquela situação constrangedora no ambiente de trabalho, pode ser no andar, ninguém sabe direito como reagir, tem gente que foca no seu computador, então como fica aquilo, né? Aquela situação. Então, você está lá, você está presente naquela situação. Você sente aquele incômodo. Aquele grupo de auxílio mútuo, ele está perdendo uma peça, está perdendo um colega, está perdendo uma pessoa. É provável que esse colega esteja com raiva da empresa naquele momento, né? E mais ao mesmo tempo, você não tem raiva, ao mesmo tempo que você é solidário, você não está com raiva da empresa, você também não quer perder o seu emprego, você quer manter. Isso parece que coloca a gente em situações opostas, mas não é bem assim, né? Aquele é um momento de surpresa, de lidar com o novo, é um momento de mudança repentina, né? Então, você sabe que poderia estar no lugar daquela pessoa, ou que isso um dia pode acontecer com você.
Aí você olha à sua volta, observa tudo. Então, algumas pessoas fingem que nada estava acontecendo, como eu comentei. Outras podem levantar e querer fazer fofoca, outras podem querer dar um abraço, outras podem, enfim, se comportar cada um de forma diferente, mas isso é um cenário, isso é uma situação, isso forma um ambiente, um momento, uma fotografia, né? Presta atenção nesse cenário, fica atento a esse cenário, ele vai dizer muitas coisas para você. Se você estivesse naquela situação, qual cenário você gostaria que acontecesse para você? Aí eu ia querer que o mundo abrisse ou me enfiasse dentro. Sim, mas isso não vai acontecer. Então, qual o cenário real você gostaria que acontecesse? Né? Como você gostaria de ser acolhido? Como você gostaria que alguém fosse empata com você? Não adianta dizer que não queria estar ali, né? Tem que buscar um caminho. Isso é importante. E aí, você naquele momento para, assim, não julgue, evite esses julgamentos, né, para que você possa estar vulnerável, sem convicções naquele momento. Não é um momento de pregar sabedoria, é hora simplesmente de acolher, de acolhimento. E aí você cria a sua interpretação, sua narrativa, né, de acolhimento. Você vai dar somente um abraço? Você vai dizer um conte comigo? Você vai querer marcar um almoço? Ir num bar, num boteco, fazer um happy hour? Ou oferecer um lenço para a pessoa? Né? Pense em como vai ser o seu apoio, o que você pode fazer se respeitando e respeitando a outra pessoa. E veja, note qual sensação está dentro de você. O que não é nenhum sacrifício para você, o que você sente mais confortável em fazer. Que emoção é essa? Está alinhada com a sua narrativa? Ela é genuína? O processo de empatia ele tem que ser natural. Forçado é perceptível, não fica bom. Ele tem que ter o tamanho e o formato certos, né? Isso é respeito ao colega e, mais do que nunca, é a respeito a si mesmo. Estabeleça essa conexão que é genuína, que é sua e com o seu colega, seja qual for a sua ação. Naquele momento, ser empata será realmente muito positivo. E aí você vai partir para essa reflexão ou partir para a ação. Não há uma resposta certa de como deve ser a sua empatia, apenas que ela precisa ser refletida. Para que seja eficaz como empatia, tem que ser a sua verdadeira, genuína, do seu coração. Ela pode ser despertada, mas jamais imposta. Tem que ser a sua mesmo. Então essas dicas aqui que eu dei, elas vão formar um despertador, um alarme para você. De qualquer forma, é você quem sabe qual é a sua forma de acordar, qual é a sua forma de despertar. E hoje eu deixo vocês por aqui com essa reflexão. Na próxima semana, no próximo vídeo, vamos apresentar a sexta habilidade do profissional do futuro, inteligência emocional. Você tem? Quer melhorar um pouquinho? Então vamos lá. Até a próxima semana. E não esqueça, se gostar, curta. Se quiser saber mais, se inscreva no canal. Se desejar sugerir um tema, vai ser um prazer fazer esse vídeo para você. E principalmente, se houver dúvidas, pergunte.